um emprego, teve uma redução de renda, ficou doente, informe na justiça que houve uma redução para que você não seja penalizado futuramente. Professor Trajano, o doutor Bosco falou na questão dos livros do começo do ano. As polêmicas já foram maiores em anos passados com relação a isso. Era uma confusão danada, vai lá, vem cá. Isso se ordenou de alguma forma? As pessoas passaram a entender mais? O próprio vendedor passou a entender mais isso? Olha, Geraldo, eu acho que, primeiro, bom dia aí a todos, né, que estão aqui com a gente. Muito bom estar começando o ano aí com você, sempre fantástico, e com saúde, com tudo, né? Então vamos embora. Isso não é fácil, viu, Geraldo, na verdade. A gente costuma ver as pessoas com muita dificuldade no começo do ano. Então é um período que vai trazer aí. Já chegou e-mail para mim, ontem para hoje já chegou aí dizendo que o IPTU está disponível, que já pode pagar, então logo mais IPVA. Tem essas despesas de começo de ano, seja matrícula, fardamento, quem mudou de escola e material escolar, e que muitas famílias deixam para a última hora. E aí o preço, sim, aumenta, porque a demanda aumenta muito nesse período também, e se não se organiza para comprar antes e tentar pesquisar minimamente e comprar de uma vez, pode ser ainda pior, sobretudo para quem deixa para a última hora. Então, eu, por exemplo, já estou indo hoje à tarde adiantar essas compras com base numa pesquisa que a gente já deu uma olhada ontem aí de preço pela internet. Então, acho que se antecipar é um grande caminho para evitar qualquer problema nesse sentido. E quem pode também, o 13º vem para ajudar esse tipo de despesa. Então, é essencial tentar também guardar alguma coisinha nesse sentido para evitar um parcelamento de longo prazo que vai penalizar ao longo de todo o ano. Doutor Sandro Prado, nas dificuldades que a gente vive hoje, a opção pela escola pública, uma escola que seja bem cuidada, não vamos pensar que todas as escolas públicas são muito ruins e todas as privadas são muito boas, mas há uma certa vergonha das pessoas de usarem a escola pública. Minha primeira mulher era professora, com 2 filhas, e às vezes eu dizia aqui na rádio, olha, as minhas filhas estudam na escola pública. Quando eu chegava em casa era um rolo, as meninas vinham para cima, painho, não diga que eu estudo em escola pública, não. Isso já faz tempo, as escolas... Isso não era um preconceito que deveria acabar? A gente devia enfrentar isso com mais dignidade? Geraldo, sem dúvida, eu também sou oriundo de escola pública, minha mãe foi professora de escola pública durante a vida toda. Eu morro de inveja de quem teve mãe professora, porque deve ser fantástico, mas... Realmente, eu acho que isso foi muito importante na minha vida, ver o exemplo da minha mãe, né, ali sempre com os livros, sempre estudando. Eu acho que eu segui esse caminho por causa dela, né, do exemplo que ela dava. E assim, eu vi o amor, a dedicação que ela e as outras professoras da escola tinham, porque eu frequentava a escola, eu era chaveirinho, sempre estava ali, né? De vez em quando até ia lá na merenda, né, escolar, quando eu não estava estudando, ainda bem pequenininho. E sempre frequentei a escola pública e ela tinha uma certa qualidade tão boa quanto as particulares. Na verdade, quem ia estudar na escola particular era quem queria aquela velha situação do pagou, passou. Né? O menino não está conseguindo se adaptar à escola pública, ou seja, não tem uma atenção individualizada porque são mais crianças, enfim. Mas a escola pública ela é um direito que nós temos, né? Nós temos que continuar exigindo e fiscalizando escolas públicas de qualidade, porque essa renda que a gente acaba gastando com educação dos nossos filhos, ela faz muita falta no orçamento familiar. Mas existe hoje esse preconceito de que, não, eu tenho que investir no futuro do meu filho, investir na educação, o que está corretíssimo. Eu acho que a educação, esses ensinamentos, é o que a gente leva para a vida toda. Mas, em contrapartida, por que não a gente continuar buscando a qualidade das escolas públicas e não colocar um garoto numa escola aí hoje de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais? Tem escolas ali que são caríssimas, com uma lista de material escolar incomensurável,
que justamente traz todo esse transtorno. E aí muitas pessoas ditas da classe média, mas que não ganham tanto assim, ganham 3 mil, 4 mil, têm muita dificuldade de manter os filhos na escola privada. Eu acho que você ter um filho numa escola pública de referência não é vergonha nenhuma, você realmente pode estar ali fiscalizando, monitorando o ensinamento que está sendo dado, que está sendo passado para o seu filho, mas nós temos muitas escolas públicas de qualidade, né? Temos referências de escolas federais, temos referências de escolas estaduais e municipais ganhadoras de prêmio. Eu acho que as pessoas não devem se envergonhar, mas sim conhecer o ambiente escolar, conhecer as turmas, as pessoas que ali frequentam, mas eu sou extremamente favorável à escola pública. Eu acho que é o caminho realmente para que a gente possa educar nossas crianças para ser um cidadão de bem, né, no futuro. Quem move o mundo é a classe média, né? Ela é quem trabalha mais, ela é quem se mexe mais. E como ela tem vez e voz, quando ela se ausenta, aí ela deixa somente participar, às vezes, pessoas que não reagem a coisa nenhuma. É uma espécie de deixar favelizar alguma coisa que, se você continuasse lá, ela melhorava. Sem dúvida, concordo em gênero, número e grau com o que você disse, é isso mesmo, é a classe média que teria estar ali buscando e continuando aquela qualidade, porque quando a classe média simplesmente para de buscar a educação pública, fala, não, agora a educação pública para uma classe mais subalterna, não vamos ligar, e aí fica todos esses desmandos, a gente vê aí tanta coisa, tanta corrupção com merenda escolar, com livro, com fardamento, mas eu acho que a classe média devia voltar a olhar para a escola pública como caminho para a educação das crianças, até porque com a renda da classe média tendo caído muito, as famílias estão com muita dificuldade de manter os seus filhos em escolas privadas, porque realmente ela é cara. Né, em relação à renda que a gente recebe, não só a mensalidade, mas a merendinha que tem que levar, os livros, ou seja, no final das contas, o transporte escolar, fica muito caro você manter um filho na escola. E se a escola pública tivesse a qualidade, porque a classe média tivesse ali fiscalizando, um dos grandes problemas de desembolso financeiro que a classe média tem estaria solucionado, né? E a gente continuaria tendo algo que o Estado tem obrigação constitucional de nos dar escola e com qualidade. Talvez, professor Leandro Trajano, essa tenha sido a razão da universidade pública continuar boa, né, melhor do que diversas privadas, sim, porque a classe média não saiu de lá, o rico também não saiu, permaneceu e obrigou ela a viver com dignidade. Né? Eu acho que esse debate é muito interessante, Geraldo, porque se a gente for olhar, ano passado, várias famílias aí, sobretudo de classe média, se ausentaram, realmente deixaram a escola por uma dificuldade de receita, o fluxo financeiro devido à pandemia, e simplesmente deixaram de pagar a escola e saíram. Então, como é que fica o retorno esse ano? Isso não é tão fácil, então a gente pode sentir um pouco desse reflexo. Essa ocupação das universidades, eu acho que estaduais e federais, é fato. Por quê? Estão entre as maiores referências do país. Então, realmente, há uma ocupação, um interesse, uma concorrência grande nesse sentido. Mas a forma que eu acho que se relaciona, que tem os cuidados com essas universidades, é muito diferente do que a gente tem com o ensino médio, com o ensino fundamental. Então, eu acho que a educação, a gente sabe a base, é o que transformou muito da China, da Coreia do Sul, de tantos outros países, e a gente ainda não vê um privilégio, uma prioridade disso por parte dos nossos governantes como um todo. Então, eu acho que isso ajuda um pouco a que várias famílias se afastem e procurem dar suor e sangue para botar o filho numa escola privada. Se a gente visse mais prioridade, mais cuidado com esse ensino regular, o médio, o fundamental, eu acho que teríamos um cenário diferente. E isso eu acho que se reflete muito quando a gente vê, por exemplo, que as escolas privadas no Brasil, de modo geral, elas voltaram primeiro. As escolas públicas demoraram muito mais a voltar na pandemia. Então, isso também é uma preocupação que tem por parte dos pais, por parte das famílias, e se tem o mínimo de poder financeiro e de escolha para isso, termina fugindo um pouco. Aí é certo, é errado, tem condição? Se houvesse uma maior, não fosse sucateado, não fosse tão esquecido, e aí a gente já dá um passo atrás, só para finalizar. Como é valorizado o professor, de fato, no Brasil?
A gente vê que agora teve algumas diferenças em Pernambuco, mas de modo nacional, a gente ainda vê que é algo muito relegado, muito Mas deixado de lado. ele é desvalorizado também na escola privada, Exato, não é? como um todo. Às vezes até na escola pública ele ganha um pouquinho mais. Isso. Tem mais estabilidade, mais segurança. Mas o doutor Bosco levantou a mão, porque eu acho que deve ter uma confusão enorme nas separações, quando os pais decidem a vida dos filhos. Se eu disser à minha mulher, por exemplo, a gente se separa e a nossa filha vai para a escola pública, o mundo se acaba. Ou não, doutor? Complicado. Sim, Geraldo. O que tenta, na separação, o casal, é manter o padrão de vida. E muitas vezes quem está com a criança, seja o pai ou seja a mãe, se preocupa com essa educação. Eu concordo com os nossos colegas debatedores, mas é importante deixar claro que os nossos governantes, seja a nível estadual, municipal e federal, abandonaram, principalmente federal não muito, porque não tem muita escola pública, só tem a militar. Mas os estaduais e municipais abandonaram as escolas públicas. O professor ficou desmotivado porque ganha mal, não tem estrutura, as escolas não têm estrutura. Qual o pai, qual a mãe que a única chance, muitas vezes, de o filho conseguir algo na vida é com a escola? A mesma coisa é a preocupação na hora da separação. Qual a escola que meu filho vai estudar? Você vai baixar o padrão de vida da educação do nosso filho, você vai colocar, nem sempre no bairro onde mora, tem uma escola pública de qualidade. Não tem. Então, isso é uma preocupação tanto do pai quanto da mãe de dar o melhor na educação para o filho, mas encontra-se essas barreiras. E muitas vezes, muitas escolas particulares também não têm um bom nível. São particulares para você tentar tirar o seu filho, porque a escola pública ficou tão sucateada que, às vezes, uma escola particular mais simples é melhor do que uma escola pública. Então, essa preocupação, sim, Geraldo, acontece muito, é motivo de muito litígio, a educação dos filhos, a preparação dessa criança ou desse adolescente para ingressar em uma universidade, principalmente, Geraldo, você foi muito profundo. As universidades públicas, hoje, são ocupadas por filhos de classe rica e classe média. E o que acontece? A criança que não teve uma boa base de educação, que não teve um primeiro grau bom, não teve um segundo grau bom, essa criança jamais conseguirá um vestibular para passar numa escola particular, num curso de medicina, por exemplo, num curso de medicina numa escola pública, seja na UPE ou seja na Universidade Federal. Ele pode cair até numa particular. Aí vem um outro problema, que é o custo. Meu filho, vamos estar separando, mas nosso filho passou em medicina numa faculdade particular. É 7 mil, 8 mil reais, eu não tenho condições, eu não ganho isso, como é que eu vou fazer? Então, Geraldo, essa preocupação com a educação básica é extremamente importante. E no nosso país, no país como um todo, os governantes não dão uma atenção à escola. Eu tenho essa seguinte visão: o que tem muito, ganha mal, o que tem pouco, ganha muito. Deputados, tem poucos, ganha muito. Professores, tem muito, ganha pouco. Senadores, tem pouco, ganha muito. Senadores e policiais, tem muitos e ganham pouco. Esse é o problema do nosso Brasil, Geraldo. A educação está abandonada. Professor Leandro Trajano, o ano passado, para a gente entrar no ano atrasado, para entrar no ano passado, havia uma enorme preocupação na questão, por exemplo, de quem ia alugar uma casa ou tinha uma casa para alugar. Porque o preço do aluguel estava lá para cima e tudo tinha que ser negociado, se baixou, muita gente que tinha casa praticamente alugou pelo mesmo preço. Para esse ano a coisa mudou? Olha, Geraldo, é necessário ainda ter muito bom senso por parte dos locadores, né, dos proprietários, porque a gente tem um índice de desemprego muito alto ainda, muitas pessoas conseguiram se recolocar ou voltar ao trabalho, está gerando uma renda similar ao que tinham antes. Mas o cenário ainda é desconfortável, né? A gente vê aí esse cenário que a gente tem da pandemia agora. Então, mais uma vez, a gente estremece um pouco. Eu acho difícil que se venha aplicar, por exemplo, um IGPM, ou que se tente reajuste. No meio dos aluguéis, por exemplo, residenciais, pouca gente teve reajuste. A maioria conseguiu manter ou até deixar abaixo do que vinha se pagando. Agora, quem tem escritório, consultório, é onde se viu mais ter uma puxada de preço para cima. Em alguns casos pelo IGPM, que foi
escandaloso, né? Em alguns casos, algum ajuste que se tentou conversar. A verdade é que é hora de tentar ainda manter um padrão, tentar equilibrar as contas, porque a gente ainda entra num ano de muita incerteza no cenário político, no cenário de saúde e de muitas outras questões que a gente tem. É muita incerteza. Mas eu acredito que, por fim, vai ser o ano da virada para que a gente volte a ter uma estabilidade na saúde e, quem sabe, também as mudanças e o que é necessário no campo político. Pediu comercial. A gente retoma já no nosso debate da rotina das despesas. Debate em rede. Aproveite para abastecer seu negócio ou sua casa pagando o preço mais baixo que você já viu. É o Atacadão, o maior atacadista do Brasil e negocia de perto para sempre oferecer ofertas incríveis para valer. E você pode pagar todas as suas compras com as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Compre e comprove. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas. É a sua casa de cara nova em 2022. O Armazém Coral tem ofertas de presente para você. Telha Eternit 2,44 por meio metro, de 4 milímetros por R$ 23,90. Gabinete para banheiro 42 por 37 centímetros, Sicmol Roma por R$ 189. Aproveite as lojas do centro da cidade com amplo estacionamento. Tudo em 10 vezes sem juros, com entrega grátis. Compre também pelo site armazencoral.com.br ou pelo nosso aplicativo. Armazém Coral. Economia perto de você. Amaciante multiuso água sanitária Dragão. Sujou, usa Dragão. Capricha é show, é bom demais, bota o coração. Vocês sabem que música é essa? Capriche é show. É bom demais. Bota o coração em tudo que faz. É, meu amigo. Tudo que é feito com o coração é muito mais saboroso. Experimente a linha de produtos. Capriche é show. É bom demais, bota o coração em tudo que faz. Capriche é show. Verão Quiclor. O verão é diversão junto com toda a família. Com o Quiclor é saúde e alegria. Em casa ou no clube, em qualquer piscina tem Quiclor. O melhor verão é do Nordeste e a Quiclor também é. A sua piscina merece lazer saudável, alegria e diversão. A Quiclor é a cara do verão. Você encontra Quiclor nos grandes atacados, supermercados e nas lojas especializadas. Verão Quiclor. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco falando para o mundo. Ciência política no debate desta quarta-feira. Direita, esquerda, democracia, ditadura. O jeito de ser das lideranças políticas no debate das 11 horas. Debate com o professor de Ciência Política, Rodrigo Jungmann, o professor de Direito, ex-deputado federal Maurício Hans e o cientista político André Regis. Rádio Jornal. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Professor Sandro Prado, planos de saúde. A renovação de plano de saúde, mudança de plano de saúde, ano novo chegando, essa relação que nós temos com o plano de saúde, que é sempre uma relação de adversários, eu não sei porquê, o plano de saúde faz questão de ser meu inimigo, tudo que eu quero com ele, eu tenho que judicializar, porque ele não aceita fazer nada, e às vezes planos caros. Como é que a gente resolve isso? Olha, Geraldo, é um outro problema muito parecido com a educação, né? A classe média, ela utilizava, né, das escolas públicas para os filhos e passou para a rede particular de ensino. E também, quando a gente fala de saúde, a gente abandonou o sistema público de saúde e fomos praticamente obrigados a fazer planos de saúde privados, coisa que não tinha no passado. A gente ia mesmo era para o INPS, atual INSS, Sistema Único de Saúde, UPAs, enfim, né? As novas nomenclaturas não mudou, que seria um serviço médico de mínima qualidade que seria ofertada a toda a população universalmente. Acontece que hoje a gente precisa desse tal seguro-saúde, aonde a gente pode ali frequentar alguns médicos, fazer alguns exames laboratoriais, porém, quando a coisa se complica,
quando é um procedimento mais caro, normalmente a gente tem muita dificuldade de fazê-lo porque o plano coloca todos os empecilhos possíveis na hora de poder gastar com você. Só que uma outra dificuldade nas despesas das famílias é justamente como esse plano foi feito. Normalmente, a maioria das pessoas não tem um plano individual, né, onde ele teria os reajustes baseados apenas nos índices de reajuste pré-determinados e monitorados pelo governo, mas sim são planos coletivos. E esse plano coletivo ele pode reajustar de acordo com os gastos daquele grupo. Então tem planos de saúde que reajusta de um ano para o outro 20%, 30%, apenas o reajuste. Porém, os planos de 4 em 4 anos, gostariam até que fosse de todo ano no seu aniversário, mas de 4 em 4 anos eles fazem um reajuste porque se você mudou de idade, de faixa etária. Então é uma bola que vai crescendo, quanto mais velho você vai ficando, mais você vai pagando, os reajustes são muito superiores à inflação, então ele é um gasto tremendo que a classe média tem. E qual que eu acho que é a grande discussão que a gente está tendo? Antes as escolas privadas eram um pouco mais baratas proporcionalmente à renda, assim como os planos de saúde, era algo que você pagava, mas não fazia, digamos assim, um estrondo como hoje faz. Mas se você parar hoje, for calcular quanto que uma família com 5 membros gastaria de escola e de plano de saúde, a renda dessa família teria que ser superior a 5 mil, 8 mil, às vezes 10 mil reais, apenas para pagar, por exemplo, escola para 3 crianças e pagar plano de saúde para 5 pessoas. Então a classe média, ela acaba numa sinuca de bico que ela mesmo fez. Ou seja, a partir do momento que ela falou, não, então vamos fazer uma mudança, a gente fica com o setor privado e deixa a saúde pública e a educação pública para as pessoas mais pobres. E ela está pagando o preço disso, porque hoje as pessoas não têm dinheiro para manter os planos de saúde e os filhos na escola privada. Então aquela classe média pujante, hoje ela está empobrecida, endividada, porque apenas esses gastos básicos que antes eram dados com mínima qualidade pelo Estado não são mais. Então, se a gente não se organizar novamente para poder exigir uma saúde minimamente de qualidade, uma educação minimamente de qualidade, vai ter um rombo no orçamento doméstico cada vez maior, o que vai inviabilizar. Então a gente vê muitas pessoas hoje, entre aspas, arriscando, não estou mais com plano de saúde, coloquei o meu filho na escola pública, como se fosse realmente um demérito. Por quê? Porque as pessoas não estão fazendo seguro de carro, as pessoas não estão fazendo o seguro saúde, justamente por essa falta de recursos. Então realmente é uma outra questão muito complexa a gestão dos planos de saúde no Brasil, que é monitorado pelo governo federal. Doutor Trajano, eu tenho como modular o meu plano de saúde? Por exemplo, eu vou lá, pego o papel e diz, você tem direito a um acompanhante. Eu digo, dispensa o acompanhante. Você tem direito à anestesia. Eu digo, dispensa, aplica cru. Entendeu? Eu poderia fazer alguma coisa para que esse preço... Porque eu vejo o pessoal de classe média, no normal aí, é na casa dos 3 ou 4 mil reais. É um salário grande, inclusive, e as pessoas são obrigadas a ter isso. Geraldo, eu acho que é bem complicado, porque hoje quase que não se trata mais de escolha, né? Assim, acho que falta oportunidade para a gente, porque se você confia a sua educação e a sua saúde ao que o poder público nos oferece, o risco é muito grande. Eu acho que tudo que é inevitável, o plano de saúde é o mais inevitável de todos. Exato. Então, assim, se a gente faz a escolha de praticamente deixar o além do que o Estado vai nos oferecer quanto à saúde e educação, você está relegando aquilo que vale da base para frente de saúde e de vida. Então o risco é muito alto. Termina que, por isso, as pessoas optam de sim ou sim tentar colocar no orçamento com todo sacrifício isso. Só que o que é que acontece? A renda vem sofrendo uma dificuldade enorme. Então, reajustes muito pequenos, a inflação esmagadora, reduzindo o poder de compra de uma forma absurda. Isso se reflete na feira, se reflete no combustível, em vários outros pontos que a gente tem essas interferências de forma
que diretamente vão sofrer aí, vão bater no bolso. Então, algumas escolhas têm que ser feitas. E a época boa para isso é, por exemplo, essa do começo de ano. Então, tem sim possibilidade de você, junto a um especialista que trabalha aí com planos, com seguro-saúde, pedir uma revisão para procurar um produto que ofereça algo melhor pelo mesmo preço que você paga, ou que ofereça aquilo que você tem hoje, porém por um preço menor. E assim como o seguro de carro, você pode ver qual é a cobertura que tem e fazer algumas escolhas. No seguro de carro você pode dizer, olha, eu não vou querer o retrovisor, não vou querer essa proteção de vidro, só vai ser um motorista, eu não vou querer isso ou aquilo. Ah, mas isso lhe deixa num risco maior. Deixa, mas você corre mais risco, mas tenta algo que vá lhe dar um mínimo de proteção e caber no seu bolso para que você não se sufoque mês a mês. Então, da mesma forma, em relação à saúde, você pode optar. Enfermaria ou apartamento. Se você for ver, vários hospitais de Recife não vão oferecer enfermaria, então automaticamente você vai migrar para um apartamento, já é uma escolha que faz uma diferença, entre vários outros pontos. Há essa possibilidade sim, e cabe à pessoa procurar. O problema, Geraldo, é que a maioria das pessoas não querem dedicar tempo a isso. Ah, porque demora muito para ligar para pedir a isenção da anuidade do cartão. Ah, mudar meu plano de celular ou de internet é um saco, porque eu espero muito tempo no telefone. Então, continue pagando mais caro, reclamando todo mês e vivendo como pagador de contas. Agora, se você tenta ligar, tenta negociar, dedicar um tempo, ir na instituição financeira, ver com plano de saúde, você vai conseguindo fechar esses pequenos buracos que, assim como afundam aí os grandes navios, afundam o orçamento de muita gente, porque simplesmente relega essas despesas ocultas. Doutor João Bosco Albuquerque, o senhor que vive permanentemente enfrentando os planos de saúde na justiça, o que nos diz? Geraldo, são verdadeiros bandidos, eu posso assim dizer. Porque na hora de você contratar um seguro-saúde, eles te prometem tudo. É importante que o ouvinte do programa Geraldo Freire saiba que cuidado com aquelas linhas do contrato. O contrato é bicho perigoso nesse momento. E muitas vezes o seu contrato lhe dá o direito de você utilizar o plano de saúde e eles negam. É normal para o plano de saúde negar. E o público, Geraldo, e o ouvinte, o cidadão, o consumidor, ele não sabe que tem um caminho da justiça. Então, qualquer procedimento, muitas vezes é procedimento simples, é exame, muitas vezes é um médico, muitas vezes é uma cirurgia, que o médico que acompanha o paciente determinou que determinado produto fosse utilizado, determinado equipamento fosse feito, determinado exame fosse realizado, o plano nega. Eles não obedecem à descrição do médico, eles querem modificar a determinação do médico por uma conveniência de diminuir custo dele, e não é assim que acontece. Então, se você tem um plano de saúde, o seu médico pediu para você fazer o exame e ele negou, pediu para fazer uma cirurgia e o plano negou, não autorizou, imediatamente procure a justiça pedindo uma tutela de urgência, porque você consegue muito na justiça. Você não imagina como é que a justiça trata essas situações, porque existe ali um risco à vida. Em primeiro lugar está a vida, e o plano não está nem preocupado com você. Ora, como é que eu sou uma empresa de plano de saúde e na hora que o meu consumidor, o meu cliente precisa, eu nego? Isso não existe, a vida está em primeiro lugar. Então, Geraldo, o conselho que eu dou, de uma forma geral, para não entrar em detalhes de tal ou não procedimento, se você tem um plano de saúde e tem um procedimento, o seu médico determinou, você fez uma cirurgia e o médico pediu que tomasse o medicamento, o plano nega, entre na justiça que você vai tomar o remédio. Procure o judiciário, que nesses casos, Geraldo, é importante que se diga, a justiça tem sido muito criteriosa nessas decisões e tem sim protegido o consumidor, que é o público, que é quem contrata com a seguradora de saúde. Pedir o bloco comercial de agora para a gente ter tempo para ir no pinga-pinga das muitas coisas que vamos ter que pagar ou já estamos pagando esse ano. Debate em rede. Quem é que deixa a roupa bem lavada, a casa limpa e desinfetada? É a Dragão, é a Dragão. É a Dragão, é a Dragão. Quem é que facilita na limpeza? Tem qualidade e tradição. É a Dragão, é a Dragão. Sujou, usa Dragão.
A rede de farmácias Diariamente está com seu estoque abastecido de antigripais e polivitamínicos para atender a enorme demanda da população na luta contra a gripe e contra outros vírus e bactérias. Procure uma das nossas 39 farmácias e proteja a sua família. Lembre-se, trabalhamos pela saúde e bem-estar das pessoas. Sua saúde em dia nas farmácias Diariamente. Aqui nós cuidamos de você. Velho conhecido do café da manhã e do jantar. Só que agora eu quero mais. Quero ovo no almoço. Ovo no almoço, ovo no almoço. Tudo fica mais gostoso. Nutritivo e saboroso. Eu quero ovo no almoço, ovo no almoço. O sabor é um alvoroço. Ovo não pode faltar. Ovo, um alimento completo. Uma dica, a VIP. Cheiroso. É perfume importado e garantido pela importadora Paris. Diga a marca que você gosta e a Paris garante a qualidade. Cheiroso, original e garantido. Na super loja da Martins Júnior, com Rua do Hospício, na frente do Teatro do Parque, na Premier do Shopping Recife, no Big Bom Preço de Olinda e no Big Casa Forte. Importadora Paris. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco falando para o mundo. Ciência política no debate desta quarta-feira. Direita, esquerda, democracia, ditadura. O jeito de ser das lideranças políticas no debate das 11 horas. Debate com o professor de Ciência Política, Rodrigo Jungmann, o professor de Direito, ex-deputado federal Maurício Hans e o cientista político André Regis. Rádio Jornal. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Bom, vamos agora no nosso pinga-pinga. Bom, mas falamos de seguro de carro muito en passant, doutor Leandro Trajano. Vamos falar um pouco mais? O que é que eu faço para baixar o seguro do meu carro? Geraldo, ótima pergunta. Eu acho que a primeira coisa, sabe o que é? E que pouca gente faz. As pessoas costumam ter aquele corretor de seguro, que é aquele que é para a vida toda. Ah, fulaninho já... Porque para mim é o seguinte, com relação a carro, o carro é uma coisa tão nobre, que eu faço lá feito a mulher tarada. Eu digo, bote tudo. Entendeu? Bote tudo. Eu quero seguro total. Recheado. De canto a canto. Eu levo. Qual é a desvantagem que eu levo nisso? Exato. Você está contratando vários serviços, claro, você tem uma cobertura muito maior. Agora, e é difícil a gente falar isso também, porque ao longo do tempo, quantas vezes você precisou esses serviços extras que você contratou? Porque no ano que você cortar uma cobertura, por exemplo, de vidro ou de retrovisor, acontece. Aí você falou, tá vendo? Falou para eu tirar. Então é por isso que muita gente vem me perguntar, eu nunca tive nada com carro. Estava pensando em esse ano ficar sem o seguro. Aí você vai falar que fique sem? Eu jamais recomendo, porque aí termina acontecendo. Me rouba no mesmo dia. No mesmo dia. Você sai dizendo, vou renovar semana que vem. Então eu acho que um dos pontos que é muito interessante, Geraldo, é quando você cutuca um pouco e questiona junto ao seu corretor. Por quê? Porque você já usa o corretor há 5, 10 anos, muitas vezes ele já vem lhe apresentar a renovação do seguro no dia ou na véspera, dizendo, olha, vence amanhã, e só vem com uma cotação. Então, eu procuro pedir sempre pelo menos 3 cotações e eu gosto de, a cada 2, 3 anos no máximo, pedir uma cotação também a outro corretor, para que eu tente fazer uma comparação. Então, acho que primeiro é sair disso da inércia, que é quem já faz o meu seguro há muito tempo, e você pedir mais cotações. E procurar uma outra pessoa que pode trazer para você algo diferente. Normalmente, a gente consegue boas novidades, boas surpresas, reduções e uma cobertura legal só de fazer isso daí. Claro, há outras possibilidades também, mas eu acho que essa já tira muita gente da inércia e faz ver resultado sim. A sua relação com o seguro do carro, doutor Sandro? Pois é, eu acho que é muito parecido até com o seguro-saúde, né? Porque você, quando tem um carro, por exemplo, de 30 mil, né? Só que se você vai trocar uma pecinha, quando vê, você gasta 4 mil. Se você for comprar todas as peças do seu carro, no final das contas ele fica 5, 6, 10 vezes o valor do automóvel. Então, quando você tem aí o famoso sinistro,
Normalmente uma pequena batida, já que os carros hoje eles são muito frágeis, não é mais igual um Fusquinha, um Fiat 147C, uma Brasília, que eram automóveis robustos, qualquer acidente de trânsito que você tem, quando você leva para o mecânico para fazer um orçamento, é muito elevado. Então, esse seguro que a gente contrata, ele é importante justamente por isso, porque é igual o plano de saúde. Quando você fala, nossa, eu estou pagando 1.500, é melhor eu pagar o médico à vista quando eu fosse e é melhor eu pagar os exames clínicos, né, laboratoriais. Ficaria mais barato, sim. Mas e se você precisa de uma cirurgia, se você precisa de um procedimento maior? Relação, né? Então, a relação, assim, é importante você ter o seguro. E como o Leandro falou, essa questão do downgrade, de você buscar mais barato, hoje existem muitas empresas, né, que fazem seguro de automóveis tão boas quanto. Você precisa de um bom corretor, você pode negociar os valores, porque ele tem ali uma cota de negociar até 10% a menos, né? Essas corretoras, eles têm essa possibilidade, mas como o Leandro disse, eles colocam muito em cima da hora a renovação, normalmente tentam fazer pela corretora que você já está, porque eles dizem que você está subindo, ou seja, a cada um ano você vai tendo um grauzinho ali, 1, 2, 3, 4, 5, não sei se vocês já perceberam no seguro, e dizem que aquilo acaba ficando um pouquinho mais barato. Tanto que quando tem um sinistro, ao invés de você avançar um nível, você cai um nível. É igual o joguinho né, desses jogos eletrônicos. Mas é importante a gente ter o seguro de automóvel justamente porque quando a gente tem e menos espera, acontece algo e o valor é muito elevado. Né? Para você não ter o seguro, você teria que pegar esse dinheiro que você iria gastar, colocar numa aplicação e aquele recurso fosse utilizado quando você tivesse algo mais importante. Só que, de uma hora para outra, você estaciona seu carro, você vai buscá-lo e ele não está lá, e ele for roubado, então aí você começa a ter que ficar muito meticuloso. Só vou parar em estacionamentos pagos, em estacionamentos que tem segurança, vou fazer uma direção muito defensiva, eu vou usar pouco, porque principalmente num grande centro urbano, os perigos do trânsito caótico, esses buracos, essas coisas, eu acho muito difícil também você permanecer e arriscar e não ter um seguro para o seu automóvel. Motocicletas, né, já é mais complicado, porque a maioria das seguradoras não fazem, só fazem para motocicletas assim de alto valor. Mas eu acredito que o seguro de carro a gente precisa ter, a gente tem que obviamente tentar pagar os menores valores possíveis, ver todas as coberturas, como o Leandro explicitou muito bem, mas é uma outra coisa muito importante, é aquilo, renova-se uma vez ao ano. Então o ideal é você ter o mês de aniversário que não coincida com outras despesas. Então quem tem, por exemplo, agora no começo do ano e deixa o IPTU, IPVA, o seguro tudo junto, né, dá um rombo muito forte em um mês concentrado aí do seu orçamento doméstico. Então o ideal é você colocar essa renovação no mês que você não tem tantos gastos. Doutor Bosco, sobrou alguma coisa para o senhor? Sobrou, Geraldo. Uma conclusão que a gente tira, em primeiro lugar, que os órgãos públicos, seja na educação, não vem dando o que merece, ou o que presta. Na saúde, você procura também privado, porque o público não presta. E na segurança, Geraldo, a gente tem que fazer seguro, porque senão você roubam seu carro. Mas eu vou mais além. Na mesma condição dos seguros de saúde e seguro de carro, quem comanda isso é banco. Banco, ele vende dinheiro, Geraldo. Ele também nega para você, quando você ocorre um acidente, ocorre um sinistro, a seguradora nega muitas vezes o pagamento, como nega-se o plano de saúde o atendimento. Então, na maioria das vezes, Geraldo, as seguradoras vêm praticando uma situação onde coloca aquele sinistro, o valor do sinistro muito alto, para que você, quando for acontecer uma coisa, você tem que pagar aquele valor alto, mas muitas vezes, mesmo você pagando o sinistro, eles não querem fazer o serviço conforme contratado, eles colocam já numa oficina de terceira qualidade, eles não querem botar no autorizado, você tem um carro novo, eles não querem colocar no autorizada, e eles começam a impor dificuldades. E eu digo o mesmo caminho que eu digo para o plano de saúde. Tem alternativa, se você contratou, a seguradora ficou de dar a você um serviço de qualidade ao seu veículo, botar no autorizado ou qualquer outra coisa, por favor, ingresse na justiça. O pagamento do carro foi roubado, perda total.
verifique com muito cuidado, para que ele pague o valor ali contratado e que eles não venham com descontos e muitas vezes querendo sonegar o pagamento e muitas vezes não pagando. Procure a justiça. Isso acontece também com previdência privada. Você faz eu faço uma previdência para Geraldo Freire, boto lá meu beneficiário Geraldo Freire. Na hora que eu morro, quando Geraldo Freire vai no banco com um papelzinho para receber, o banco não quer pagar. E eles procuram saber quem são os herdeiros de Bosco. Mas Bosco deixou como beneficiário Geraldo Freire. Não tem que chamar ninguém, não. Então, cuidado dessa relação com o banco, guarde esses documentos em casa. Tudo que você assinar, guarde em casa, peça uma cópia, tenha esse documento de reserva, porque muitas vezes, para você pedir ao banco, a seguradora, que encaminhe para você uma dificuldade, faça um arquivozinho, seja um contrato com plano de saúde, seja um contrato de carro, de seguro, qualquer tipo de contrato, guarde esses documentos, que muitas vezes você está lidando com o banco, e banco é bicho que não presta, cuidado com ele. Agora, doutor Leandro Trajano, chegamos no IPTU. Boa, Geraldo. Tô gostando do canto dos passarinhos do Bosco lá, viu? Chega a dar paz aqui pra gente. Deixar o microfone aberto aí, viu? Vai valer. Então, muito bom, Geraldo, porque IPTU, inclusive, teve aumento agora, né? A gente tá vindo com aumento para Recife esse ano, e muita gente ainda não usa aquele artifício legal da possibilidade de você se valer do crédito gerado por serviços. Ou seja, pagamento de escola, de salão de beleza, de oficina mecânica, revisão do carro, manutenção, estacionamento. A gente pode ir colocando o CPF na nota. O governo sabe tanto que as pessoas não usam isso que dão, né? O governo sabe tanto que dá, né? Pois é, Geraldo. Pouquíssima gente eu vou usa. dar porque ninguém usa, né? O pessoal não usa e continua reclamando. Que estou apertado ali, aqui. Qual a dificuldade que tem você colocar o CPF na nota de serviços ao longo do ano e no mês de novembro você vincular o sequencial do imóvel ao seu CPF e garantir esse desconto que pode chegar a 50% do IPTU. Isso vale, e se o senhor tiver 3 imóveis, 4? Então, aí você vai poder usar, primeiro, se várias pessoas moram em casa, você pode vincular todos os CPFs. Se você mora de aluguel, você tem como falar com o locador, o proprietário, gerar esse desconto e pedir o abatimento. Então, você vai poder usar esse crédito até 50%. Se você atingir os 50% e ainda tiver crédito, aí você pode fazer a tentativa de colocar no outro imóvel, se ultrapassar os 50% o crédito que você tiver. Então, isso vai variar. E o que é que acontece de bom, Geraldo? Quem nunca utilizou isso, tem o crédito gerado, acumulado dos últimos anos, já no seu CPF. Então, as pessoas que usam a primeira vez conseguem um baita desconto. E aí, pagar à vista ou pagar parcelado, não, que muita gente se pergunta o que é que faz. Se você tem uma condição tranquila, você está ali com uma reserva e o valor do IPTU não vai te atingir, não vai te descapitalizar, pode ser muito bom sim você garantir o desconto total de 10% pagando de uma vez. É uma coisa que muita gente termina pagando no mês a mês, tendo condição de pagar de uma só vez, e aí parece que morar sai mais caro, né? Porque você paga o condomínio, para quem paga um aluguel ou um financiamento, ainda paga todo mês o IPTU. Então, ficar atento a essa questão da geração de crédito que você pode usar e pagar à vista, se você tiver um fôlego financeiro que te permita isso sem deixar descapitalizado, pode ser bastante interessante. Só voltando um ponto muito rápido que a gente falou do seguro de carro, muitas vezes as pessoas contratam, sem saber ou até sabendo, mas não utilizam, serviços adicionais que trazem aí um custo maior. Como, por exemplo, aquela questão do motorista amigo ou motorista amigo da vez, que até usei no Natal. Como sabia que ia tomar um vinhozinho e tal, o seguro garantia isso. Então, 2h pouca da manhã, 3 da manhã, o motorista do seguro foi buscar a gente. Mas muita gente tem isso e não usa. Tem aquela questão de serviço de encanador elétrico, de eletrodoméstico de linha branca. Não sabe que tem, né? Porque você chega no gerente e o gerente vai dizendo para você, e você, pela simpatia dele, você vai assinando. Eu estava com 3 seguros da minha casa, 3. Olha só. E não sabia para que servia nenhum. E, na verdade, se precisar de um mecânico, de um encanador, serviço, encanador, eles fazem um bom serviço. Pois é. É preciso ter cuidado com isso. Então, saber o que é que você tem de cobertura para na hora do vamos ver, você poupa, em vez de chamar o profissional, o avulso, o autônomo que vai estar ali. E se você não quer isso para baratear, já fala, olha, eu quero um seguro mais pelado aí, pegando o básico, que é importante também a questão do seguro residencial, que muita gente não tem. E aí, só finalizando... Eu acho que é isso o meu.
E tem gente que termina tendo aí 3, 4, Geraldo, no mesmo imóvel, como você disse, e tendo um custo maior. E lembrar, olha, é só R$40. 40 por mês. Tudo bem. Aí às vezes o cara é tão bonitinho que eu vou atender. Vai ajudá-lo aí. E lembrar, o seguro, a gente tem as seguradoras também. Então o banco, ele termina que oferece todos os serviços. Ele oferece investimento, oferece financiamento, oferece crédito, oferece serviço todo. Só que a gente tem que avaliar também o que existe na concorrência em outras instituições financeiras para ver o que atende melhor a gente. Então, é uma seguradora, é um banco digital, é um banco tradicional, é uma cooperativa de crédito, é uma corretora de investimentos. É a gente saber que o sistema financeiro brasileiro vem amadurecendo e tem várias ofertas. E, aos poucos, a gente pode desbancarizar algumas delas, conhecendo melhor aquilo que faz mais sentido para mim, e não fazendo tudo numa só instituição, e que muitas vezes você pode estar perdendo com isso. Conhecimento ajuda para que fuja aí dessas ciladas que acontecem. Professor Sandro, botar o dinheiro aonde? Pois é, isso eu acho que é uma das grandes dúvidas que pairam na cabeça do brasileiro. Porque a gente tinha como aplicação certa a caderneta de poupança. Eu lhe disse um dia desse aqui, eu estava vendo uma conta, até dissemos aqui no Passando a Limpo, que o cara fez a conta, um cara da Fundação Getúlio Vargas, que se você depositar na poupança R$1.000, não, R$1 milhão, R$1 milhão foi, alguma coisa, você, quando terminar o ano, você perdeu 40 e poucos reais. Minha Nossa Senhora! Na caderneta de poupança. Exatamente. Por quê, né? É uma aplicação clássica, né? Desde a fundação do primeiro banco brasileiro, que foi a Caixa Econômica Federal, ela tinha 2 únicos produtos, e um desses produtos era a famosa caderneta de poupança, que o nome é porque a gente usava aquela cadernetinha que anotava, mas era justamente o ato de poupar, e você teria uma remuneração por aquele dinheiro. Acontece que hoje, qualquer aplicação que tem um rendimento inferior à inflação, você está perdendo dinheiro. Porque a inflação é o mínimo, a reposição que você tem que ter sobre o seu capital. Isso acontece em tudo. Então, quando a gente fala, por exemplo, do salário mínimo, nós tivemos agora um reajuste do salário mínimo, o salário mínimo aumentou. Ele não aumentou. Ele apenas manteve o poder de compra. Agora, todos os profissionais que não conseguiram nenhum reajuste no seu salário, eles diminuíram a sua renda, perderam dinheiro. Então, é dessa forma que a gente tem que encarar os investimentos. Nós temos que ver o tempo que a gente pode deixar esse dinheiro aplicado. Então, por exemplo, a renda variável, né, que muita gente aí usou, que muita gente viu aí como foco em 2021 e muita gente perdeu dinheiro, inclusive, com isso, ela tem uma variabilidade tanto para cima como para baixo. Ou seja, o seu dinheiro pode ter um reajuste de 7% no que você investiu, mas também pode diminuir 5%. Não significa que é o ganho que vai diminuir. Você pode perder também por causa principalmente da volatilidade do mercado internacional, do mercado brasileiro. Muito boa tarde. Além de você precisar de muito conhecimento para investir nessas novas aplicações. Então hoje, principalmente agora que a gente está começando o ano, você tem que fazer um estudo muito minucioso baseado no seu perfil. Então vai ter isso é uma coisa muito importante. É o seu perfil, né? Se você é uma pessoa que quer arriscar mais, se você tem uma parte do dinheiro que pode arriscar, se você está economizando para a sua aposentadoria, se você quer comprar um carro com aquele dinheiro, qual que é a finalidade que você quer, qual a sua propensão a risco para você fazer uma escolha de uma carteira de investimentos para você poder investir. Agora, o que é a grande dificuldade da maioria das famílias não é nem investir, é porque as pessoas querem ganhar dinheiro com investimento, que não é o foco, na verdade, e, na verdade, não conseguem nem pagar as dívidas. Então, o primeiro momento, né, que Leandro Trajano trabalha isso muito bem, é você conseguir o equilíbrio financeiro. Então, a maioria das pessoas, antes de pensar em investir, é conseguir se equilibrar financeiramente. Depois você faz a famosa reserva de emergência, que é um dinheiro que tem que ficar ali paradinho, que você vai precisar ele para qualquer coisa, ele precisa ficar disponível. E quando você ultrapassar esse valor, aí sim você procurar investimentos mais estratégicos e que há, obviamente, mais propensão a risco.
é assim. Quanto mais você arrisca, mais você pode ganhar, mas também mais você pode perder. Tão mais tradicional seja, menos existe isso. Porém, a poupança hoje está sendo um péssimo investimento. Na verdade, é um desinvestimento. Ao invés de você ganhar da inflação, você está perdendo, ou seja, o seu dinheiro vai murchando. Doutor Leandro, houve um tempo que a gente perguntava a qualquer um e ele dizia de uma forma direta, parece que já estava na cabeça dele. Tesouro Direto. Né? Tesouro direto. Não é mais assim? Não, Geraldo, o Tesouro Direto é sim bastante interessante. É inclusive mais seguro do que a poupança, que muita gente bate no peito e diz, não tem nada mais seguro que a poupança. Tesouro Direto, você está comprando títulos públicos que antes, para você ter acesso, você tinha que entrar em fundos de investimento. E hoje tem uma ferramenta chamada Tesouro Direto, o qual você acessa esses títulos públicos do Tesouro Nacional de uma forma direta, através da sua corretora. Então você tem aí 3 tipos de título. Tá? Você pode comprar o Tesouro Selic, que é para objetivos de curto ou curtíssimo prazo, que rende mais do que a poupança. Você tem o Tesouro IPCA, que é para longo prazo, realmente, quem pensa em parte da aposentadoria, investimento de longuíssimo prazo aí. E você tem investimento de médio e longo prazo, que é um tesouro pré-fixado. Claro que aqui não vai dar para detalhar muito, mas continua sendo, sim, bastante interessante. E nesse momento de alta da Selic, tem-se visto boas oportunidades também no Tesouro Direto. Agora, a questão é, da poupança que o Sandro vinha falando, a taxa Selic sobe, à medida que ela sobe, que a poupança poderia até trazer um benefíciozinho um pouco melhor, não que ela fosse ficar boa, mas terminam que travam a poupança em 0,5%, quando a Selic está ali a partir do 8,5%, que é como está agora. E a Selic vai continuar crescendo. Então, muita gente que dizia que a renda fixa tinha morrido, não, ela não morreu. Ela vai estar presente na carteira de todo investidor, mas muito mais do que olhar os produtos, é essencial que tente fazer uma diversificação da carteira, entendendo bem quais são os seus planos e seu perfil de investidor. As pessoas ficam muito na poupança, Geraldo, porque se dizem conservadoras, mas na verdade não é nem isso, é pela falta de conhecimento. E aí terminam ficando muito na poupança e perdendo a oportunidade. Doutor Bosco, você tem uma Kombi, aí diz que Kombi está muito valorizada. Aí o governo chega e diz, a sua Kombi vale 100 mil, o seu IPVA vai ser tanto. Eu sou obrigado a aceitar isso? Boa. E se eu quero vender minha Kombi mais barata? Boa. Eu não vi. Eu tenho uma Kombi. Essa Kombi diz que Kombi está um carro muito caro. Aí o governo chega e diz, a sua Kombi vale 200 mil. Mas eu digo, não, eu vendo por 150. E vai ficar minha palavra contra do governo e eu vou pagar o IPVA que ele quiser que eu pague. Esse é o absurdo do governo, né? Isso acontece muito em inventário, Geraldo. Quando as pessoas inventam de fazer inventário em cartório. Você entrega para o Estado fazer a avaliação do teu imóvel. O Estado, com a sede de dinheiro tão grande, ele não vai avaliar o teu imóvel por um valor baixo. Ele avalia lá em cima. E aí você tem que brigar com o Estado porque ele avaliou um valor muito alto. Essa questão do IPVA, eu acho isso um absurdo. Você veja que, por conta de falta de peças internacionalmente, os valores dos veículos usados subiram muito. Ora, o IPVA de Pernambuco, pelo caminho que está indo, vai ser 30%, 25% ou 30 e poucos por cento para o reajuste dele, porque os carros usados do ano 2020 subiram muito. E aí uma Kombi, que é um veículo que há um tempo atrás não valia nada, hoje em dia, por conta de modismo, passou a valer 200 mil contos, eu estou seguindo sua tese, você vai pagar um IPVA extremamente elevado, poderia sim, nessa situação, que é uma situação atípica, do governo do Estado congelar, Geraldo, o reajuste do IPVA e não se beneficiar ainda mais da situação caótica que a população vem vivendo. Quer dizer, o IPVA passou a ser, pelo caminho que se vai, passou a ser uma penalidade muito grande para quem possui veículo automotor, porque principalmente quem tem veículo velho e novo. Antigamente o velho ficava, eu tenho um veículo velho, vou pagar baixo. Não, subiu tudo. E aí vem a repercussão sobre as pessoas, Geraldo, sobre os proprietários de veículos. Volte logo. A gente agradece aos amigos que fizeram o debate de hoje. Ele é repetido amanhã às 2h30 da madrugada. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.
De segunda a sábado, a partir do 12h30, os craques do Scratch de Ouro entram em campo para deixar você atualizado de todas as notícias esportivas. O assunto é Futebol Primeiro Tempo, o noticiário completo do seu clube do coração. 13h, você ouve o comentário de Edinaldo Santos, o toque de classe. E depois tem o mais descontraído debate do rádio pernambucano. O assunto é Futebol Segundo Tempo. Na hora do almoço, se ligue nos craques do Scratch de Ouro, a mais ouvida equipe de esportes do Norte e Nordeste. Rádio Jornal, definitivamente sua. A força do rádio. Quem conhece, confirma. Professor Eduardo Barreto Médici, mestre em comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina. O rádio continua sendo o meio de comunicação de massa com maior alcance, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. É o meio que tem maior audiência. Se a gente somar a audiência de todas as emissoras de rádio do Brasil, a gente vai ver que ele tem mais audiência do que a TV durante 18 horas por dia. O rádio é aquele meio que a gente ouve no carro, a gente ouve tomando banho, tomando café da manhã, a gente ouve sempre que tem que fazer outra coisa. E cada vez mais as pessoas estão ocupadas, cada vez mais as pessoas têm menos tempo para parar os seus afazeres, para se dedicarem a algum meio de comunicação. Daí a força do rádio, que continua imbatível nesse aspecto. E daí a importância da informação no rádio. O rádio é a maneira de alcançar as pessoas onde elas estão e levar a elas as informações que são imprescindíveis para a vida delas. Rádio Jornal. Edição do meio-dia. 12h03. Olá, boa tarde para você que está com a gente nesta terça-feira. Estamos ao vivo também na internet. Você pode assistir e participar pelo YouTube, no canal da Rádio Jornal ou na nossa página no Facebook. Vamos aos destaques de hoje do Edição do Meio-Dia. Chuva volta a provocar transtornos na região metropolitana do Recife. Desaba parte do teto do Hospital Agamenon Magalhães, também na capital. Prefeitura do Recife abre novos leitos para o tratamento de casos graves da influenza A. Olinda reforça equipes de saúde. E mais, idoso é assassinado no Jaboatão dos Guararapes e jovem é morto em Igaraçu. A edição do meio-dia está no ar. Edição do meio-dia. Apresentação: Natália Ribeiro. 12h04 na capital dos pernambucanos, mais um dia de chuva na região metropolitana do Recife. O começo desta terça-feira foi complicado para quem precisou se deslocar pela região metropolitana. Várias ruas alagaram, prejudicando pedestres e motoristas. A repórter Beatriz Albuquerque fala sobre os transtornos. Não teve jeito. Trafegar pelo Recife na manhã desta terça-feira foi complicado. Na Rua Imperial, no centro da cidade, teve gente que ficou no impasse se iria se arriscar ou não. O assistente administrativo, Luan da Silva, ficou receoso de ficar doente ao entrar em contato com a água suja. Algumas pessoas metem o pé na água, eu não aconselho muito porque a gente tem essa questão da leptospirose e tudo mais. E aí eu sou bem cauteloso nessa questão. E aí eu, nessa mesma dificuldade de hoje, de não conseguir atravessar mais uma vez por conta da rua que está alagada, e a gente não tem outra alternativa, né? Também teve motociclista que preferiu fazer o trajeto a pé a continuar na moto. E motoristas de ambulâncias que custaram a conseguir passar pelos trechos mais complicados. A dificuldade era tanta que o Alexandre da Silva resolveu começar a ajudar os condutores de veículos em troca de algum dinheiro. Ele conta que já chegou a faturar até R$ 150 em um dia. Dá para ajudar numa renda de um gás, de uma feira, de uma carne, então dá para ajudar a família toda em casa, né? Graças a Deus. Outro ponto de alagamento nesta manhã foi na Avenida Sul. Por lá foi preciso paciência para enfrentar uma grande quantidade de água. A assistente administrativa Michele Oliveira foi uma das motoristas que se sentiu prejudicada com a situação.